Oi, seus lindos, tudo bem? Mais um react começando. Hoje eu vou reagir ao canal do Marcos Campos. É um canal de casos criminais também muito bom, que era o Insólito, pra quem não lembra. É um canal que eu acompanho há muito tempo. Já vai lá, se inscreve, me acompanha todo o conteúdo dele lá, que é sempre muito sensacional. A gente vai reagir aqui a um caso que foi muito documentado essa semana. Então vem com a gente. Eu não sei na realidade o que aconteceu, mas eu sei que ele foi muito documentado. Então bora lá. Imagine ser traído não só pela pessoa que você ama, mas também pelo seu melhor amigo, aquele que você mais vai ser confia. foda isso Hoje eu aí. vou contar uma história aqui em ritmo de conversa com vocês, um caso que chocou Mato Grosso. Um empresário apareceu esfaqueado pelas costas, depois acabou morrendo em circunstâncias ainda investigadas. Um possível triângulo amoroso que ninguém fazia ideia que pudesse estar acontecendo, ou aconteceu só naquele dia. Imagino, Enfim, todos cara. os detalhes já apurados pela polícia e alguns que, se confirmados, vai tornar esse caso aí algo, um roteiro digno de um filme de suspense. Tudo porque uma médica com imagem pública de devota é flagrada pelas câmeras da casa dela aguardando o amigo do marido. E como eu disse, o marido traído tratava esse amigo aí como irmão. Uma situação complicada demais que foi flagrada aí pelas câmeras da casa e expôs não somente o que pode ter acontecido lá, mas também a possível motivação do crime posterior. A pergunta que fica é: até onde alguém pode ir movido pelo ciúme, pelo orgulho ferido, pelo desejo de vingança? E qual foi aquele gesto feito para as câmeras? Isso aí, na Esse real, é gesto muito aí, comum de um gesto acontecer, que né? supostamente pode ter Nossa, o selado cara uma debochou sentença de ainda pra morte. câmera, velho. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo em detalhes sobre esse caso, que chamou bastante atenção, ainda tá chamando atenção porque ainda não terminou. Tem algumas coisas aí sendo apuradas. E o caso está sendo investigado com o nome, né, Operação Inimigo Íntimo. Eu diria que bem apropriado esse nome, né? Em todos os sentidos, uma vez que, né, existe ali a traição, aí depois existe uma emboscada do amigo, do marido traído, aquela coisa, aquela lambança motivada aí pelo elemento, né, ciúme, orgulho ferido, trairagem, talaricagem, como muita gente costuma chamar, não é? Então, se você adora maratonar episódios de True Crime, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal, porque Isso, toda galera, vai semana lá. rolam Primeiro vídeos link da como esse descrição aqui, de aqui. segunda a Beleza? sexta-feira, combinados? Vamos aos fatos. Bora. Bom, vou começar Bora então lá. falando dos envolvidos pra vocês, tá? A vítima do caso de hoje é o Ivan Michel Bonotto. Ele tinha 35 anos. O Ivan era um empresário, dono de um estabelecimento aí, onde ele, uma empresa, né, que fazia manutenção, reparação também de tratores agrícolas, né, equipamentos agrícolas, lá em Tapurá, que é uma cidade do interior do O Mato empresário deve ser Grosso, e bem com sucedido, frequência né? ele viajava pra A galera Sorriso, da que fica agrícola aí a mais ou aí, menos geralmente 130 é bem quilômetros de sucedido. distância. Toda vez que ele viajava pra lá, ele ficava hospedado onde? Na casa do amigão dele, o Gabriel Taca, e a esposa dele, a Sabrina Yara de Mello. Por toda a contextualização que eu fiz no começo do episódio, eu já posso dizer pra vocês que o mandante do crime contra o Ivan, né, segundo o que a investigação apurou, é o amigo, o Gabriel Taca. E esse Gabriel também é empresário, dono de uma distribuidora de bebidas, isso lá na cidade de Sorriso, também Mato Grosso, e ele mantinha um relacionamento de amizade realmente com o Ivan, tá? Tanto que frequentava a casa aí, como vocês viram, né? Eles eram considerados amigos íntimos. Bom, temos aí os dois homens, né, personagens do episódio de hoje, e agora entra a Sabrina Yara de Mello. Ela é esposa do Gabriel, e na conta dela do Instagram, onde ela tem ali mais ou menos 7 mil seguidores, ela se identifica como ginecologista, obstetra, mãe, devota de Nossa Senhora Aparecida e escorpiana. E nessa página dela, né, nesse perfil dela no Instagram, ela compartilha, enfim, dicas médicas para mulheres, né, no caso da especialidade dela aí. Então, ela faz vários conteúdos ali educativos sobre saúde feminina. E conforme foi apurado pela polícia, pela investigação, ela supostamente mantinha um relacionamento aí extraconjugal com um amigo, com o Ivan. Bom, além desses três, né, de um triângulo aí potencialmente mortal, nós temos mais um elemento aqui em todo o caso criminal, que é um homem chamado Danilo Guimarães, que é um comerciante lá local também, que foi apontado pela investigação como o executor do assassinato. Esse homem possui já antecedentes Então não criminais foi o por marido em roubo si, ele e, segundo a mandou polícia, foi matar, né? contratado por Gabriel para fazer o homicídio aí contra o Ivan. O porquê? Bom, dá pra entender pelo vídeo, né? Coloquei só um pedacinho, mas eu vou explicar melhor aqui pra vocês. O caso de traição. Tudo começou com uma viagem. O Gabriel,
marido da Sabrina, foi viajar, trabalho e tal. E quando ele chegou em casa, por Deixou a alguma mulher razão, ele sozinha. decidiu olhar as câmeras de segurança. Na verdade, fazer uma checagem dos vídeos que as câmeras teriam captado, né? Aí já surge uma primeira pergunta, né? Um questionamento aí. Não se sabe exatamente o porquê ele fez isso. Se era habitual quando ele viajava, ele voltava e checava essas câmeras. Se ele já estava com alguma pulga atrás da orelha por alguma situação, né? Como de repente desconfiança da esposa ou alguma coisa nesse sentido aí. Sim. Seja como for, quando ele foi fazer a checagem dos vídeos, os vídeos estavam lá. Não tinham sido apagados, nem nada. Tava lá explícito assim pra ele realmente ver. E foi ali Nossa. que ele constatou o que tinha acontecido na ausência dele, lá na casa dele. E digamos que aquelas cenas mudaram pra sempre a vida dele, de todo mundo que estava envolvido ali. Sobretudo, uma particularidade, né, daquelas filmagens. As gravações são do dia 9 de março, agora de 25. E nelas, é possível ver a Sabrina vestindo um provocante baby doll preto e segurando uma taça de vinho enquanto aguardava a chegada do Ivan, do amigo do casal. A gente consegue ver o Ivan entrando aí de moto na garagem, né, por volta das 15h06. E quando ele chega, os dois trocam beijos e carícias e entram juntos na casa do casal. Na verdade, antes eles ficam conversando ali, você consegue perceber, né, pelos gestos corporais ali, que há um certo comportamento, tá titubeando assim e tal, mas depois tem aquela provocação, etc e tal, o cara acaba, né, e vai. E aí tá feita a merda. Aí, como eu comentei, eles trocam carícias ali, tudo sendo filmado ali na espécie de garagem da casa, né? Aí o negócio esquenta, eles vão lá pra dentro e depois, de acordo com as filmagens ainda, por volta das 15h49, mais ou menos uns 40 minutos depois, eles saem de lá de dentro. Bom, nessa saída, o Ivan sobe na moto dele, né? Naquela que ele chegou. Eles ainda se falam ali, trocam mais beijinhos. Aí o Ivan sobe na moto e, antes de ir embora, acontece aquele gesto que, segundo o entendimento aí, né, dá pra, subjetivo, mas foi ali, digamos, a sentença de morte dele. Quando ele olha pra É, câmera e faz um gesto ali, como se, né, realmente não tivesse nem ligando pro que estava acontecendo. é. Esse gesto teve um significado muito forte pro Gabriel, né, o marido traído, porque, segundo o que foi apurado, ele sabia, o Ivan, né, sabia que existia aquela câmera, ele não foi pego desprevenido porque não tinha feito o gesto ali, não é? Então, sabia da existência daquelas câmeras ali e, segundo consta, ele teria até, inclusive, ajudado o amigo a instalar essas câmeras de segurança aí. Portanto, sabia o que estava sendo gravado, não é? Foi uma atitude com intenção, né, de fazer. Sim. Aí, pessoal, é assim, subjetivo também, mas dá pra imaginar, né? O cara chega e olha aquilo ali, estando desconfiado ou não, se ele tivesse uma pulga atrás da orelha ou não com a mulher. Você vê aquilo ali, é uma apunhalada pelas costas, não é? Com certeza. Assim, a traição em si já é demais, né? Mas daí quando você vê o cara ainda dá um... assim, Debochado meio que ainda. o cara deve ter Nossa. despertado ali uma fúria e a polícia acredita que foi justamente ali que deu o gatilho ensejador do crime, né? De vingança que ia Aham. acontecer depois. Bom, feita a contextualização, então, né, não sei nem muito o que comentar aqui. O espaço terapêutico dos comentários está aí para quem quiser se aventurar, se expressar aí sobre tudo isso. Mas eu vou agora então relatar para vocês o crime que teria sido ensejado por tudo isso que a gente acabou de ver. E só para pontuar aqui, né, para ficar nenhuma dúvida até agora, se trata de um casal que era amigo do Ivan, né, recebia esse Ivan na casa deles. Provavelmente que toda vez que ele viajava para lá, chegava até a dormir lá. Então era uma relação de Uhum. amizade mesmo, como é possível ver nas fotos e tudo mais. Aquela relação Sempre de juntos e tal. confiança. Então, se há ou não desconfiança, não sabemos por enquanto. E aí, numa viagem do marido, acontece essa traição que é filmada e tem esse gesto aí, no mínimo provocativo, né? Ponto. A partir de agora, então, a gente vai pro crime do episódio de hoje. Tá, O crime. vamos lá. Segundo o que foi investigado, tudo aconteceu da seguinte forma. Teria sido uma emboscada, Mas né? até aí é foda, porque provavelmente o cara ele ficou transtornado depois de ver o deboche do amigo, né? Já era algo pesado, obviamente, a traição. Mas aquele deboche de fato é algo horrível, né? Então, vamos ver agora como que foi o crime, né? O Gabriel, o marido traído, teria chamado o Ivan para ir até o depósito de bebida dele, né? A distribuidora de bebidas lá. Isso aconteceu no dia 22 de março, tá? Mais ou menos aí uns mais de 10 dias depois do fato ensejador.
A gente não sabe o horário em que esse encontro aí foi agendado, marcado. Não sei se foi à noite, de madrugada, provavelmente no período noturno. A proposta, né, do amigo era que o Ivan fosse até lá para eles baterem um papo, não se sabe o motivo, né, um pretexto qualquer aí. Tanto que o Ivan foi até o local sem ter a menor noção de que estava se dirigindo a uma emboscada, né? A pessoa estava lá aguardando ele. Aqui eu fiquei pensando, né? Acredito que o Gabriel, ele não contou pra ninguém, deve ter guardado quando ele viu aquelas imagens, apesar da fúria, Deve ter nojo que escondido deve da ter ficado, né? esposa, Ele tudo. deve ter segurado aquilo, né? E aí, 10, 12 dias depois, teve essa emboscada aí. Tanto é que se tivesse se manifestado, ficasse, né, tivesse mostrado que ele ficou furioso, é provável que eles não teriam marcado esse encontro, ainda mais de noite, né? Sim. Provavelmente, aí, segundo foi apurado, já era tarde da noite. Presumo que não, né? Não sei se foi um acerto de conta, vem aqui pra gente conversar sobre aquilo. Isso ainda não ficou muito claro. Seja como for, segundo o Gabriel, né? Segundo o que ele relatou aí já em depoimento pra polícia, depois que tudo foi, né, organizado, tudo começou por conta de uma briga de bar, né? Os caras estavam lá no depósito e tal, e o executor disse que agiu em legítima defesa. Só que, lá na distribuidora, também tinha câmeras de vigilância e elas registraram o que aconteceu de fato. Diferente do que foi alegado inicialmente pelos envolvidos, ali não houve briga nenhuma. O Ivan foi surpreendido e esfaqueado pelas costas, né? O que dá pra entender aí é que, enfim, a construção desse crime aí tem uma simbologia, não é? Mesmo gravemente ferido, então, o Ivan permaneceu por cerca de 11 minutos lá no local antes dele ser levado ao hospital. E durante esse tempo aí que o cara tava lá, né, esfaqueado, ferido e tudo mais, o Gabriel foi visto com o Danilo, suposto executor aí, né, conversando ali por cerca de 1 minuto e meio, quase 2 minutos. Nenhum dos dois acionou qualquer serviço de emergência. Isso porque os registros telefônicos deles desmentem a versão contadas por eles, tá? Não, é óbvio, eles vão falar que foi legítima defesa, vão falar tudo, mas a adrenalina é tanta ali no momento que os caras esquecem dos mínimos detalhes, né? Esquece de ligar, esquece. Eles estão combinando que vão falar pras autoridades e tudo, tipo, óbvio, né? Suspeitos aí, que disseram à polícia que tinham chamado o corpo de bombeiros, enfim, o socorro. Aí olha no na celular e madrugada vê do que não dia chamou. 22, o Ivan deu entrada Normal. em um hospital particular de Sorriso, com diversas perfurações pelo corpo ali. Ele permaneceu internado por vários dias, até que ele perdeu a vida no dia 13 de abril. Isso devido a uma parada cardiorrespiratória. Quando o delegado que está investigando o caso foi entrevistado, ele disse que a morte do Ivan surpreendeu bastante a polícia, porque ele estava apresentando um quadro de melhora. O prognóstico dele era de recuperação, e aí do nada ele tem uma parada cardíaca aí e morre. Veja o que disse o delegado, entre aspas, tá? Realmente a morte da vítima pegou a gente de surpresa. O quadro médico indicava que sobreviveria. Mas, analisando o prontuário, ele aponta a causa da morte como complicação das facadas. E aí entra um ponto complicado aqui no caso, né? Que eu vou apresentar aqui para vocês, conforme palavras da polícia, né, da investigação, do delegado e tudo mais. O delegado afirmou que não existem provas, vejam, de que a Sabrina teria utilizado da sua posição como médica para ter acesso à vítima e administrar alguma medicação com a intenção de gerar piora no estado clínico, né, de saúde ali do Ivan. Foi porque ela é aventada médica, essa né? possibilidade, né, essa coisa aí, mas o que o delegado disse é, o que a gente sabe é que a vítima havia pedido, né, o porquê que teria dado ensejo, então, a essa suposição aí. A vítima teria pedido para não permitir que a médica o visitasse no hospital. E ainda assim, ela insistia com as visitas. Mas isso aí não pode levar a gente a tomar conclusões precipitadas, né? Uma conclusão profunda dessa, com base em especulação. Apesar de a gente achecar, né, o fato, mas a princípio, a causa da morte segue sendo complicações por causa dos golpes com a faca. Isso é o que disse o delegado, né? Entendi. Mas deu pra entender o contexto aí do porquê que surgiu essas suspeitas e tudo mais. Aquela coisa, por isso que eu falei, né? Parece, se tudo for confirmado, né? Posteriormente, roteirão daqueles filmes, né? De suspense maligno. A investigação. Bom, a investigação da polícia, detalhando mais aqui pra vocês, a polícia civil do local, né? Começou lá no hospital mesmo,
quando, minutos depois do Ivan dar entrada lá naquela unidade de saúde, a Sabrina apareceu no local, alegando ser amiga da vítima, usando inclusive da sua posição como médica para estar ali, né, poder acompanhar tudo que estava acontecendo. Ela até conseguiu acessar áreas restritas do hospital, incluindo o centro cirúrgico. Inclusive tem umas Nossa. imagens de câmeras lá do hospital, que eu não vou poder colocar aqui na íntegra para vocês, mas vou colocar um print, onde é possível ver a Sabrina caminhando junto ali com o pessoal do hospital, levando o Ivan para o centro cirúrgico. Ela caminha meio que atrás da maca, assim. E durante todo esse trajeto aí, né, que eu tava acompanhando a maca, ela estava mexendo num celular que, segundo a investigação, era da vítima, onde então ela teve tempo ali para apagar mensagens, Ah, vídeos, fotos, né, alguns arquivos do celular do Ivan. Inclusive, ela ficou com esse aparelho celular aí por um tempo, 3 dias, e só depois ela entregou à família. E isso, claro, já com todos os dados, né, os arquivos, como eu falei aí, já apagados. Em depoimento informal, ela teria dito que fez isso, né, deletou os dados lá para proteger a vítima. Já os envolvidos diretamente aí no crime, né, o Gabriel, o marido traído, e o Danilo, suposto executor, né, uma espécie de assassino de aluguel aí, apresentaram versões semelhantes à polícia, vejam. Eles alegaram que tudo começou por causa de uma briga de bar mesmo, aquela confusão, tal, bebida entra, todo mundo muda um pouco a personalidade, tá todo mundo alterado, já começa uma discussão, levanta, outro esfaqueado. Essa foi uma das versões, tá? O Gabriel disse que não conhecia nem Ivan e nem o Danilo. No entanto, as imagens das câmeras e registros pessoais, ela desmentem essa versão, não é? Como a gente viu e o porquê do crime tá aí, não é? Eles eram amigos, tem foto, registro, tem um negócio da casa lá, né? Onde tudo começou. Então, não faz sentido essa alegação dele e foi facilmente comprovada pela polícia. Tanto que, além dessa imagem da própria traição, O cara fez o havia negócio, mas não registros ali de planejou festas, viagens juntos. o resto, né? Então, né, Planejou não colou. matar e só. Existia ali sim um relacionamento muito próximo deles. E a polícia disse também que, né, através daquelas filmagens que tinham lá no depósito de bebida, que os dois, Gabriel e Danilo, não prestaram socorro, apesar de terem ficado lá no local junto com a vítima, né, já esfaqueada. Eles não prestaram socorro, o que dá a conotação de ser um crime premeditado, alguma coisa ali de raiva mesmo, motivação. Então, né, o fato de estar olhando ele não chamar a emergência. E diante de todos esses indícios, todo esse imbróglio que é esse caso, onde começou, né, a Polícia Civil deflagrou então a operação que eu comentei com vocês lá na introdução, chamada Inimigo Íntimo. E essa operação começou agora, no dia 15 de julho, para fazer uma investigação melhor. Ou seja, o crime aconteceu lá a traição aconteceu em março, o crime aconteceu em março, e só agora o Ivan morreu em abril, e só agora que estão, né, apurando melhor todas as pontinhas que ficaram soltas, né? Mas temos um panorama geral, né, galera? Bom, com base, então, nessa operação deflagrada aí, foram cumpridos mandados de prisão temporária contra o Gabriel Taca e também contra o Danilo Guimarães. A Sabrina foi alvo de mandados de busca e apreensão e passou a ser investigada formalmente por fraude processual. Mas, apesar de tudo isso, né, de termos aí todas as peças, como eu sempre digo, as peças estão na mesa. Agora resta a polícia encaixar esse quebra-cabeça. A parte dele já dá pra ver o desenho, né? Enfim. Mas ainda tem uns pontos pra serem esclarecidos, tá, galera? Por exemplo, a polícia segue investigando os pontos chaves, como, por exemplo, qual foi a vantagem oferecida por Gabriel a Danilo, por exemplo, no crime. Sabrina teve envolvimento direto no planejamento. Precisa apurar isso aí. Há outras pessoas envolvidas na execução ou acobertamento do crime? E de acordo com o delegado do caso, Bruno França, ele ouviu a advogada, né, do Gabriel, e ela teria afirmado que ele tá muito abalado emocionalmente e por isso que pediu o adiamento aí de fazer a oitiva dele, né, colher o depoimento dele. Assim, foi decidido por adiar tanto o depoimento dele quanto do outro suspeito. E o delegado ainda afirmou que eles estão, né, avançando na investigação, que ainda falta apurar todos os dados de telefone celular, né, dos envolvidos. E tudo isso com o intuito de concluir esse inquérito policial em até 30 dias. Veja o que disse o delegado, entre aspas. Agora nós vamos dar seguimento às investigações, vamos analisar as extrações dos celulares e ver como eles explicam essa situação aí e como vão se posicionar. Porque existe toda uma fraude processual e uma história fraudulenta. Pedimos a prisão dele, do executor, e busca e apreensão em favor da médica pelo crime até o momento de fraude processual. Nós não sabemos qual é o nível de envolvimento dela nesse caso. A gente agora vai dar seguimento às investigações, né, espero conseguir esclarecer, principalmente a vantagem recebida pelo rapaz que cometeu o crime, que é uma coisa que não está clara ainda na investigação. E, no momento, assim, a gente está conversando só a faixa de entrevista, na presença de advogado, mas de forma informal, ela já nega envolvimento no homicídio, diz que é uma coisa unicamente dele, por ciúmes, mas a gente precisa averiguar isso direito.
Bom, isso é o que disse o delegado. E tanto o Danilo quanto o Gabriel têm uma prisão temporária de 30 dias, tá, pessoal? E as investigações seguirão por esse período aí, que é inclusive o prazo que eu comentei aqui para conclusão do inquérito. Já a outra envolvida aí, né, sendo investigada também agora formalmente, como eu comentei, porém, ela negou o envolvimento direto no crime. Assim, Sabrina, Gabriel e Danilo aguardam toda a conclusão aí da investigação na condição agora de investigados. Mas não está descartada a possibilidade de novas prisões preventivas. Claro, caso surjam novos elementos que deem ensejo para isso. Assim que o inquérito for concluído, ele será encaminhado ao Ministério Público, onde terá ou não denúncia e depois posterior julgamento. Enfim, pessoal, consegui fazer aqui, como eu falei, em tom de conversa com vocês, né? Tentei fazer tudo que foi apurado até o momento, mas é uma lambança lastimável, né? Aquelas coisas de instinto, né? Que geram um negócio, né? Toma uma proporção que muitas vezes não deveria, né? Enfim, cada um vai ter um posicionamento a respeito disso, na questão de honra e tudo mais, mas eu também penso às vezes no amor próprio, né? Você vê uma situação daquela e fala, nossa, cara, que desgosto, não vale nada. Some do mapa, né? Arranca tudo e sei lá. Mas do outro lado também tem aquela forte emoção, né? Que eu acho que por onde vai caminhar aí a defesa e tudo mais. Esse lance da traição aí. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Tem alguma coisa a falar? O Espaço Terapêutico dos comentários tá... Guys, esse aí foi o caso de hoje. É um caso que é até comum no Brasil, né? Esses dias atrás também vazou um caso de lá, acho que do casal do Rio Grande do Sul, né? Que a mulher foi fazer uma festa e falou que tinha uma surpresa pro marido e aí ela expôs um monte de traição dela. Ficou famoso aí, acho que saiu no Gloss e tudo mais. É uma coisa que é comum, né? O cara premeditou tudo pra matar o amigo, era melhor ter se entregado e falado matei mesmo e tá tudo certo. Parece que a situação que eles colocaram tá piorando as coisas, né? Já estão incluindo fraude processual e tudo mais. Então, cara, é complicado. E ainda se a mulher tiver inclusa no meio aí pra tentar ocultar alguma coisa em benefício do marido, né? Não em benefício da vítima, vai sobrar pra ela também. Ela pode não ter tido envolvimento no crime em si, mas no pós-crime, né? Com essa fraude processual pode dar ruim, né? Mas é isso, guys. Vão lá no canal do Marcos Campos, se inscreve lá, vai estar o primeiro link da descrição aqui. Se inscreve aqui também, deixa o seu curtida pra você não perder aí os próximos vídeos e deixa seu comentário aí sobre esse caso. Quais casos vocês querem que eu apresente nos próximos reacts, certo? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.